irmãs, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês nessa noite mais uma vez, através deste estudo que nós estamos fazendo sobre o livro do Apocalipse. E você possa aí convidar pessoas, ser um instrumento de Deus para compartilhar este vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a ele, mais pessoas recebam da palavra de Deus nesses dias tão difíceis. Então seja um instrumento de Deus. Aí no Instagram tem uma setinha, você clica nela e envia para o máximo de pessoas que você puder. E esse vídeo vai ser também divulgado no YouTube, que você possa também estar compartilhando, estar se inscrevendo nos nossos vídeos, participando de tudo que nós estamos fazendo para a edificação do corpo da igreja. Amém? Antes de nós estarmos iniciando, eu vou fazer uma simples oração e vamos louvar ao Senhor com toda alegria, com toda gratidão. Amém? Eu convido aí você, no seu lugar que você está, se encontra, a curvar sua cabeça, a fechar os olhos. Vamos orar a Deus para que Ele possa nos abençoar nesta noite e nos edificar por meio do seu louvor, da sua palavra. Amém? Então vamos lá. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por podermos te adorar. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo cuidado do Senhor com a nossa vida, com os nossos familiares, com as pessoas que amamos. Ó Deus, que nesta noite o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa inundar a nossa vida, que seja uma noite de transformação, uma noite aonde as pessoas que vão estar vendo este vídeo, que vão estar assistindo esta live, sejam tocadas pelo poder da sua palavra, que haja experiências do Senhor, batismos no Espírito Santo, revelação, conversão, ó Deus, porque nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Amém? E amém, e amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor então. Tua morte trouxe vida a todos nós, e o completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz outrora apagada agora brilha e brilha cada dia mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar, oh, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos
sua morte trouxe vida a todos nós, deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Agora brilha e cada dia brilha, brilha mais. E só pra te adorar e fazer teu nome grande te dá, Senhor, e te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, Jesus. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Batiza-nos, guia-nos. O que fazer quando o Senhor vem sobre nós? Nós queremos nos deixar sermos levados pelo Teu Espírito, Pai. Vem nos batizar, vem curar, vem manifestar os Teus sinais, Pai. Vem manifestar a Sua glória em nós, ó Pai. E através de nós, enche a terra do conhecimento do Senhor, meu Pai. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, vem manifestar os seus aqui.
reino que quebra o jugo, teu reino, ó Deus, de justiça, de paz, de verdade, Senhor. Aleluia. Venha, Jesus, sobre nós. Nós ansiamos pela manifestação da sua glória, Pai. Oh, Senhor Jesus, teu é o reino, teu é o poder, tua é a majestade, Senhor. Teu é o reino, teu poder, tua é a majestade. Aleluia, 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 Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome.
amém. O teu reino é para sempre, Pai. Que venha o teu reino sobre mim, sobre nós, sobre a tua igreja, Pai, sobre a tua igreja, sobre a nação, sobre a terra, Pai. Manifesta o teu poder, glorifica-te, Pai, porque teu é o reino, teu é o poder, teu é o governo e o domínio estão sobre as tuas mãos, Pai, e ninguém pode mudar isso, Senhor. Aleluia, aleluia e aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar falando sobre a igreja de Esmirna. Na aula passada, a gente falou sobre a igreja de Efésio. No capítulo 2 e 3, o Apocalipse, ele fala das 7 igrejas. Nós vamos estar falando de igreja em igreja. Da mesma forma que Deus falou com aquela igreja de Esmirna, hoje Ele vai falar comigo e vai falar com você, com a sua vida. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, aonde nós vamos ler a respeito da igreja de Esmirna. Relembrando a você que não assistiu às aulas anteriores, a igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, representa o número 7 na Bíblia, é o número da perfeição de Deus, é o número da plenitude de Deus. E as 7 igrejas representam a totalidade da igreja de Cristo Jesus, a plenitude desta igreja em todas as eras, desde o passado, quando se iniciou a igreja, através da morte de Cristo, e também a última igreja, a igreja do fim, a igreja do arrebatamento. Esse período da igreja sobre a terra, as 7 igrejas representam a perfeição, a plenitude completa das igrejas, da igreja de Cristo Jesus. E esta carta se remete a nós hoje. Ela ainda fala conosco hoje. Jesus se manifesta através da sua igreja hoje, porque Ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Jesus aqui nesta terra. Amém? Muitos tentaram acabar com a igreja, mas até então, há 2000 anos, ela continua de pé, continua forte, porque o diabo não pode deter aquilo que Deus instituiu, a sua igreja. Amém? Então nós vamos falar sobre a carta em Esmirna. Vamos ler comigo do versículo 8 até o 11. A carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A igreja de Esmirna é uma igreja corajosa. A igreja de Esmirna é uma igreja vitoriosa. É uma igreja que sofre pela causa do Evangelho, por causa do testemunho de Jesus Cristo. As demais igrejas do Apocalipse, Jesus, ele contesta, ele reprova os erros da igreja.
Mas esta igreja de Esmirna é uma das igrejas fiéis que o Senhor Jesus não reprova. Pelo contrário, o Senhor Jesus tece a essa igreja elogio sublime. Uma igreja que está para ser entregue. Uma igreja que está sofrendo, que está passando por tribulação. E ela, pelo contrário, não desanima, mas permanece fiel ao Senhor até as últimas consequências. Essa é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja local, uma congregação, que ficava na Ásia Menor. A Ásia Menor hoje, nos nossos dias, é a atual Turquia. Então, essa igreja estava na Turquia, na Ásia Menor da época dos apóstolos. Esmirna era conhecida pela sua cidade populosa do primeiro século da era cristã. E era conhecida também pela sua beleza. A fundação da igreja de Esmirna, a Bíblia não fala de forma específica sobre o início da igreja de Esmirna, mas é bem provável que a igreja de Esmirna foi fundada pelo apóstolo Paulo e pelos seus cooperadores na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Isso nós lemos em Atos capítulo 19, versículo 10. Eu gostaria que você lesse junto comigo. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10. As Escrituras dizem em Atos 19, 10. Durou isto por espaço de 2 anos, o apóstolo Paulo dando um ensejo, insistindo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gentios. O apóstolo Paulo passou em Efésio 3 longos anos ensinando nesta escola de Tirano aos seus cooperadores, aos ministros, desejando com que eles pregassem o evangelho a toda a Ásia. Então a igreja de Esmirna era localizada na Ásia, atual Turquia, e é bem provável que a igreja de Esmirna, essa congregação, foi gerada pelo apóstolo Paulo e seus cooperadores. A tradição cristã sugere que um grande homem de Deus foi bispo dessa igreja de Esmirna. E o testemunho desse homem que eu vou relatar para vocês mostra como era difícil ser cristão nessa cidade. Por mais que ela fosse bela, por mais que ela fosse glamurosa, que era bem conhecida na época, mas era difícil ser cristão naquelas circunstâncias nessa cidade. Eu vou narrar para vocês a história de um homem chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo foi um homem que foi discípulo de João, o apóstolo do amor, o apóstolo de Jesus. Policarpo aprendeu nos pés do apóstolo João e veio a se tornar um homem de Deus. Policarpo veio se tornar um pastor da igreja de Esmirna. Conta a tradição cristã que certa vez Policarpo estava dormindo em sua cama e teve um sonho de sua cama e o seu travesseiro pegar fogo. Então Policarpo acorda desesperado e diz consigo mesmo: eu vou morrer queimado. Assim o Senhor deseja que eu morra. Olha o testemunho desse homem. Então, alguns dias, houve uma grande festa em Esmirna, aonde várias pessoas se encontravam naquela cidade. E o procônsul de Esmirna, o prefeito da cidade, que era chamado de procônsul, ele manda chamar Policarpo, o grande pastor da igreja de Esmirna, para ser chamado ao tribunal, para negar o nome do Senhor Jesus Cristo e adorar o rei romano, chamado Domiciano, que eu disse
no início dos estudos. Então Policarpo, os soldados são enviados para prender Policarpo e levá-lo ao tribunal. E conta a tradição cristã que os soldados os amavam. A população de Esmirna amava Policarpo. Ele já era um homem idoso, um ancião. E todos da cidade amavam Policarpo. Então Policarpo, ele deu de comer aos soldados que não queriam prender e foi. Então Policarpo se achega diante do tribunal romano e pedem Policarpo para que ele seja salvo. Ele nega o nome do Senhor Jesus Cristo e deu um sacrifício ao rei César de Roma. Policarpo tem uma das suas frases mais famosas na história da igreja. Policarpo diz assim: olha, irmãos, cidadãos de Esmirna, eu tenho servido a Jesus, isso é muito lindo, há 80 anos da minha vida. Ele sempre foi fiel a mim. Eu não vou ser infiel ao meu Senhor. Podem me queimar, podem me matar. Por enquanto, eu vou ser queimado por esse fogo, mas eu vou estar a salvo com Deus. Mas os ímpios, como comparecerão diante do tribunal de Deus? Vocês, pagãos, como vão se colocar diante das chamas eternas do juízo final de Deus? Então Policarpo, ele é preso, pendurado no madeiro, aonde toda a população traz de sua casa os galhos, as madeiras. E Policarpo é queimado vivo em praça pública por causa de Cristo, de não ter negado o Senhor Jesus Cristo. Esse enredo que eu contei nos mostra como era em Esmirna difícil viver o Evangelho, ser um verdadeiro cristão. E Policarpo tem um testemunho que acompanhou a igreja ao longo da história. Agora imagine comigo, o pastor da igreja de Esmirna recebe uma carta do apóstolo João e chama toda a igreja, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças. Uma carta, do próprio Cristo à igreja de Esmirna. E quando o pastor começa a abrir aquela carta, ele começa a ler e começa a ver o que Jesus está profetizando sobre a carta da igreja, dizendo que eles vão ter que aguentar a tribulação e vão morrer, vão sofrer, vão ser lançados nas prisões por causa de Jesus Cristo. Meu Deus do céu. A igreja de Esmirna estava atravessando um momento de prova. E há 3 coisas nesta carta que a igreja estava enfrentando. Volta lá comigo em Apocalipse capítulo 2, para a gente ver quais eram as provas que a igreja de Esmirna estava enfrentando. Capítulo 2, versículo 9, diz assim, Jesus falando à igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, igreja. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vocês, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esta era a prova que a igreja de Esmirna estava enfrentando, estava lutando. A primeira prova é a tribulação. A igreja estava enfrentando uma enorme tribulação. A palavra tribulação tem um significado de um aperto, um peso, uma força, uma pressão. São circunstâncias que vêm sobre a nossa vida, que faz pressão
a nossa fé, pressão à nossa conduta cristã, a nossa santidade. São coisas que acontecem para nos fazer parar. Tribulação significa essa pressão. São circunstâncias que nós passamos que nos provam de fato se nós temos uma fé verdadeira em Deus ou não. Todavia, devemos compreender que a tribulação, ela tem um objetivo de nos fazer mais parecidos com o Filho de Deus. A tribulação nos engrandece. A tribulação nos faz mais santos, nos faz pessoas mais piedosas em Deus. A tribulação desenvolve o nosso caráter diante de Deus. A tribulação, ela confirma a nossa verdadeira fé, se a nossa fé é genuína ou não é. Eu vou ler para vocês alguns textos que falam sobre isso. Como os cristãos antes de nós, eles alegravam, exultavam pelo fato deles estarem enfrentando tribulação, porque a tribulação nos faz melhor em Deus. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 3, que vai falar sobre a importância da tribulação na vida de um cristão. Romanos capítulo 5, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: e não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo nessa carta de Romanos capítulo 5, versículo 3. O apóstolo Paulo está dizendo que um verdadeiro cristão, ele gloria-se na tribulação. Ele se alegra quando ele está sofrendo uma provação, uma tribulação. Ele dá glória a Deus. E ele continua, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. Diferente de alguns que, quando recebem a tribulação em suas vidas, se desanimam. Mas a tribulação genuína produz em nós uma perseverança de não desistir jamais, de não parar, de continuar em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à aflição. É uma força da parte de Deus que nos capacita a vencer, a continuar perseverando. E a perseverança produz experiência. E a experiência, esperança. O crente é forjado na tribulação, porque a tribulação produz em nós perseverança. E essa perseverança não nos faz desistir e traz sobre nós experiência de vida na caminhada com Deus. Entende isso? E continuando, ele diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Durante este período de tribulação, de pressão que você está vivendo, você vai continuar perseverando e vai adquirir experiência. E essa experiência vai te dar esperança em Deus. E essa esperança vai fazer com que o Espírito de Deus seja derramado sobre a sua vida, sobre o seu coração. A fé continue inabalável. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Hoje a humanidade está vivendo uma calamidade,
mundial. Todavia, essa tribulação, essa dificuldade, esta pressão que estamos vivendo, não pode ser comparada com a glória de Deus que vai ser manifestada em você, em mim, em nós. Entende isso? 1 a Pedro, capítulo 1, versículo 6. Pedro vai dizer que a tribulação prova o valor da nossa fé. 1 a Pedro, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: nisto exultais. O que é a palavra exultar? Exultar é uma alegria que uma pessoa sente. Exultar é uma agitação, uma alegria de louvor a Deus. É quando alguém se alegra e por ter uma alegria tão grande, ela louva a Deus em gratidão. E Pedro diz assim, no versículo 6, nisso nós nos alegramos com louvor, nós exultamos, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha isso. Para que, uma vez confirmado, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A provação, a tribulação, ela prova a nossa fé, se verdadeiramente a nossa fé é genuína ou é falsa. Quando um crente se sente escandalizado pela tribulação que está vivendo, podemos observar que a sua fé, de fato, não era uma fé genuína, mas era uma fé falsa, uma fé passageira, não uma fé que veio da parte de Deus. E aí, será que nesses dias de tribulação você tem perdido a sua fé? Ou a sua fé está se transformando em glória, louvor e honra a Deus na revelação de Jesus Cristo? Como tem sido a sua postura diante das circunstâncias de pressão que você possa estar vivendo? Saiba que tudo isso, nesse contexto de tribulação, de pressão, nesse contexto de circunstâncias que faz com que nós nos sentimos presos, Deus está provando a nossa fé. Deus está provando a nossa conduta. Deus está vendo de fato quem nós somos. Se o que nós dissemos ser é de fato o que somos, Deus está vendo. Deus está provando. E aquela igreja de Esmirna estava sendo provada por meio de perseguição, por meio da prisão. Outra coisa que a igreja de Esmirna ela enfrentava era a pobreza. Os cristãos daquela época, da igreja primitiva, eram na maioria pertencentes às classes baixas. E muitos deles eram escravos. E pelo contrário, eles nunca desanimavam. Eles continuam crendo, continuavam adorando a Deus, continuavam indo de encontro ao Senhor, andando na contramão do mundo. Hoje, por muito pouco, nós negamos a Cristo Jesus. Por muito pouco, nós nos deixamos levar pelo pecado, que sempre tenta nos agarrar e nos abraçar. Por muito pouco, a gente abre mão das promessas de Deus. Por muito pouco, nós deixamos de viver o melhor de Deus para viver o que achamos que é bom, porque a nossa vontade, ela nos leva à ruína.
Mas a vontade de Deus, a Bíblia fala que ela é boa, é agradável e perfeita. Queremos seguir muitas das vezes os nossos conselhos, o que nós pensamos, o que nós achamos e sofremos por causa disso. Uma pessoa distante de Deus, desconectada de Deus, o que resta é o sofrimento, é a tristeza, é o vazio. Nada preenche ela. Só a presença de Deus pode preencher o coração de um ser humano. Outra coisa que causava os problemas daquela igreja, eu quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A causa dos problemas daquela igreja de Esmirna. O versículo 10 vai nos mostrar. E diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vocês, para ser disposto à prova, e terdes tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E mais no versículo 9, no final do versículo 9, a gente lê que um dos pilares para causar problemas para a igreja verdadeira é a sinagoga de Satanás. Os instigadores das perseguições eram os judeus. Deles provinham a calúnia. Tais pessoas influenciavam as autoridades governamentais para ir de encontro à igreja e perseguir a igreja e matar a igreja. Jesus chamou essas pessoas de sinagoga de Satanás. Agora eu quero que você entenda. Sabe o que significa sinagoga? Sinagoga significa assembleia. Sinagoga significa reunião, congregação. Essas pessoas que Jesus dá um título para elas de sinagoga de Satanás, essas pessoas presumiam que eram do povo de Deus. As pessoas que faziam parte dessa sinagoga de Satanás, elas pensavam que era da congregação do Senhor. Essas pessoas que estavam matando os cristãos, queimando eles, levando eles à miséria e à pobreza, estavam achando que estavam fazendo a vontade de Deus. Estes achavam que eram do povo de Deus, mas esses estavam fazendo um desfavor a Deus, estavam fazendo um desfavor a Jesus e ao reino dele, presumindo que estavam sendo pessoas ungidas de Deus. Triste, terrível, quando uma religião é um instrumento do mal. Terrível quando uma pessoa se torna um instrumento de crueldade, pensando estar fazendo a vontade de Deus. É complicado. Jesus tinha 12 discípulos, mas um dos 12 fazia parte da sinagoga de Satanás. Quando Jesus estava na ceia, a última ceia, com os seus discípulos, Jesus chega para todos eles e diz algo revelador: um dentre vós é do diabo. E um se tornou sinagoga de Satanás, se tornou congregação com o diabo. E querendo ajudar a Deus, atrapalhou, se tornou filho da maldição. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E vendeu ao Senhor Jesus Cristo a preço de 30 moedas de prata. Se enforcou e morreu. Quando nós estudamos a história, vemos que a igreja, em nome de Deus,
promoveu matanças horrendas. Vemos ao longo da história que pessoas, em nome de Deus, fazem crueldades terríveis. Vemos hoje, nos nossos dias, religiões que, em nome de Deus, bombardeiam e matam pessoas. Vemos hoje, nos nossos dias, sinagoga de Satanás, pessoas que, em nome de Deus, matam umas às outras, presumindo que, quando matam o máximo de pessoas, tem uma morada no céu, no paraíso. Meu Deus do céu. Há religiões nos nossos dias que presumem que, se uma pessoa se ajoelhar e andar distâncias longas, se machucando, se chicoteando, elas estão agradando a Deus. Ah, gente, meu Deus do céu. Um homem avivalista chamado John Wesley, ele disse que certa vez ele estava vendo alguns homens pregando a Deus e apresentando um Deus cruel, apresentando um Deus sanguinário. John Wesley aponta o dedo para aqueles homens e diz assim: olha, o Deus que vocês estão pregando é o meu adversário. Triste é quando as pessoas usam a religião como um instrumento do mal e da crueldade. E Deus não está no meio disso. Deus não tem nada a ver com isso. Estão sendo instrumentos do diabo. E Jesus, ele termina a carta à igreja de Esmirna, recompensando essas pessoas que eram fiéis. E fiéis até a morte. Jesus recompensou essas pessoas. Diz assim, no versículo 10: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Para ser disposto à prova, tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus promete aos fiéis a coroa da vida. No grego, a palavra coroa é uma palavra que se chama Stefanos, uma coroa aos vitoriosos. Amém? Era uma grinalda que se dava aos vencedores das batalhas. E essa coroa simboliza a vida eterna. O sangue dos mártires, dizia Martinho Lutero, é a semente do Evangelho. Quando um cristão ele morre, ele gera uma semente. E Deus produz. Amém? A pessoa tomba aqui, mas ela vive em Deus. Ela vive para Deus. Versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá a segunda morte. A segunda morte é uma expressão que simboliza a condenação eterna no lago de fogo e enxofre, no inferno. Aqueles que são fiéis a Deus não vão morrer, não vão provar da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre que arde eternamente no inferno, a segunda morte. Aqueles que são fiéis aqui nessa terra provarão da fidelidade de Deus eternamente e viverão e desfrutarão para sempre no paraíso com Deus por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Então, ser fiel até a morte. Você vai receber a coroa da vida. Amém? Que Jesus Cristo preparou para você. E eu quero terminar lendo 2 Timóteo capítulo 4. Um dos textos para mim mais lindos da Bíblia.
1 Timóteo, perdão, 2 Timóteo, capítulo 4. Aqui, versículo 6. 2 Timóteo 4, 6. O apóstolo Paulo estava sendo entregue à morte. O apóstolo Paulo, ele estava prestes a morrer, martirizado. O apóstolo Paulo, ele morreu degolado. E aqui, ele dirige à igreja as suas últimas palavras. E ele diz assim, no versículo 6, de 2 Timóteo 4. Quanto a mim, estou sendo já oferecido como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Eu, Paulo, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Olha, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, trazei-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tique, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz-me a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém e amém. Essa é a última partida do homem que estava sendo morto por causa de Cristo Jesus. Ninguém foi visitar, todos o abandonaram, mas o Senhor estava assistindo aquele homem. Vamos ser fiel, igreja. Vamos aprender com o legado dos nossos pais que morreram para que a Bíblia estivesse hoje nas minhas mãos e nas suas mãos. Pessoas sangraram, morreram, sofreram por causa do Evangelho e ele hoje chegou a nós. Não jogue fora o legado dos nossos pais. Se nós estamos aqui é por causa deles. É por causa do que Deus fez através deles e o que eles aceitaram até a morte por causa de Cristo, por uma geração que um dia creriam no nome de Jesus e estamos aqui. Então feche os seus olhos e vamos adorar ao Pai. Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Deus, que nós devemos permanecer fiéis. Nos ensina, Pai, a ser fiel. Nos ensina o poder da aliança, Pai. Nos faça aliançados com o Senhor. E Deus, que a nossa aliança seja uma aliança inquebrável, Pai. Que as circunstâncias, que a pressão do dia a dia, a tribulação e as provações não nos afastem da Tua presença. Pelo contrário, Deus, gere em nós perseverança, esperança inconfundível e inabalável na Sua palavra. Porque, ó Deus, terra e céu passarão, mas a Tua palavra não passará, Deus. Ela permanece para sempre.
Ó Deus, nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum ponto da Bíblia vai passar. Ó Deus, o Senhor vai permanecer. Nos ajuda a ser fiel. Não nos deixe lançar a coroa da vida que o Senhor nos deu aos pés dos homens, a este mundo. Ó Deus, mas nós queremos lançar as nossas coroas diante do Senhor dos senhores, dos reis, como os 24 anciãos, Pai. Majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa. Oh, e deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deus te abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém.